como eu disse, ele é uma introdução, tá? Aos conceitos de internet, arquitetura e como funciona o desenvolvimento web. Então, esse módulo 1, ele vai tratar do conceito de internet, como ela funciona, como funciona a arquitetura cliente-servidor e o protocolo HTTP, e como a gente separa o back-end do front-end. Entendido essas partes, nós vamos falar um pouco de tecnologia. Então, vou apresentar HTML, CSS e JavaScript para vocês ainda hoje. Vamos tentar discutir o que é de estática e dinâmica e como que a gente começa a programar. Bom, conceitos iniciais da internet. Não tem muito o que falar, vocês são a geração da internet, acho que a maioria das pessoas aqui já nasceu praticamente com a internet no dia a dia, né? Ou pelo menos com os computadores, né? Hoje é muito comum. Então a gente tem uma rede de alcance mundial que permite com muita rapidez a gente compartilhar e colaborar. E ela está cada vez mais inserida na vida das pessoas. Hoje, principalmente devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais utilizando a internet para se comunicar, para comprar, para interagir com as pessoas, para ir ao banco, para fazer diversas coisas sem sair de casa. Então, as tarefas mais triviais hoje, por exemplo, ir ao mercado, eu não preciso mais ir ao mercado, eu posso ir lá no site ou no sistema, no aplicativo do mercado, fazer o pedido e o pessoal vai entregar aqui na minha casa. Então, isso é muito comum. Então, como eu disse a vocês, a internet ela é uma ferramenta que está no nosso dia a dia, tá? Ela é essencial e trivial nas nossas tarefas e ela facilita demais a comunicação. Isso aí todo mundo você já sabe. Eu trouxe algumas estatísticas aqui que eu acho que vai incentivar um pouco mais vocês a entenderem como a internet é importante na nossa vida, tá? Esse site aqui, ó, o Hootsuite, ele dá estatísticas mensais de como funciona a internet, quem está usando rede social, quantas pessoas e tudo mais. E aqui, ó, essa estatística é de abril de 2020, tá? Lógico, em plena a pandemia, né? Com certeza esses números aumentaram devido ao isolamento social e tudo mais, mas mesmo assim, olha que interessante. Tem 4,5 bilhões de usuários na internet, tá? Lógico, não chega a 60% da população, mas ó, 59% da população mundial, tá? Com um crescimento de 7,1% nesse último ano, né? E olha que interessante, as pessoas em média, né, gastam ali 6 horas e 39 minutos do seu dia, tá, usando a internet. Então, olha só, 6 horas por dia na internet. Óbvio que alguns de vocês vão falar, nossa, que pouco, eu fico muito mais tempo. Óbvio, isso é uma questão de média, né? Mas vejam que é interessante o tempo que as pessoas ficam na internet. Então, nesse tempo, a gente pode aproveitar e desenvolver um software ali para as pessoas utilizarem usando a internet. No crescimento global, então, de 2019 a 2020, então a gente teve 1,1% de crescimento da população. Mas veja, usuários de telefone, 2,5% de aumento, 7,1% de aumento de usuários de internet. E olha que interessante, uso de redes sociais, né? Usuários da mídia social, 8,7%. Então a internet só vem crescendo. Óbvio que a gente tem alguns problemas ainda em países subdesenvolvidos ou regiões mais distantes do mundo, mas é sabido que a gente tem internet e as pessoas estão usando com grande escala. Olha que interessante comércio, tá? 81% dessas pessoas que acessam a internet, elas procuram produtos para comprar, tá? Elas visitam, 90% visitam algum site de compra de produtos, tá? 66% já comprou, né? Ou já instalou pelo menos um aplicativo de vendas, né? 74% já comprou produtos online, né? E pelo celular, 51% das pessoas estão fazendo as compras, né? Estão adquirindo produtos. E por que essas informações são tão importantes? Porque isso aqui ratifica a necessidade de a gente desenvolver aplicativos para a internet. Tá? Hoje em dia, nós conseguimos desenvolver aplicativos para a internet e já portar eles para celular. Então, a pessoa pode estar acessando
tanto do computador quanto do celular, a gente pode transformar esse site que a gente está construindo em um aplicativo, empacotar ele, colocar numa loja, enfim. Na verdade, há um sem número de possibilidades aí que a gente pode estar aplicando só usando a nossa internet. Aí uma estatística de usuários móveis, né? Então olha que interessante, a quantidade de usuários móveis que a gente tem no mundo, tá? Aqui a gente tem usuários relacionados com a população, 66% das pessoas têm celulares. É uma coisa até curiosa, pessoal, que é muito mais comum uma pessoa ter um celular e ele acessar a internet pelo seu celular, pelo seu smartphone, do que ele ter um computador em casa. Então é mais comum você ter muito mais smartphone, porque ele geralmente é um dispositivo pessoal. Então cada pessoa, cada membro da família vai ter um smartphone. E cada membro da família, e às vezes um computador vai ser compartilhado. Então a gente tem um computador em casa para todos os irmãos usarem, ou tá ali, o computador da casa, né? Então por que isso é tão interessante? Porque quando a gente começa a desenvolver para a web, a gente vai se preocupar também em tornar essa experiência do usuário e tornar acessível esse site também pelo celular, tá? Só uma estatística interessante, o vestibular da UEMP de 2020, que foi o vestibular 2020 da UEMP, né, que aconteceu em 2019, 75% dos usuários acessaram o resultado pelo celular. Então, o nosso site ele tem que estar pronto, tem que estar de acordo com o funcionamento do celular, porque a gente vai atender 75% dos usuários. Tá? Só uma estatística interessante aí. E aí uma estatística relacionada com a nossa situação, né? Do tempo que as pessoas estão gastando com essa questão do isolamento social, né? O tempo que as pessoas gastam no smartphone aumentou, no computador, né? Em todos, na verdade, em geral, teve um crescimento enorme na atividade online devido a essa situação. E por que eu apresentei todas essas estatísticas para vocês? Para mostrar o quão importante que é a gente desenvolver um software e ter um olho na internet ali, ter um software que seja visível na internet, então um sistema web. Tá? Vamos falar agora rapidinho sobre o que é arquitetura cliente-servidor e como funciona o protocolo HTTP. Sobre a internet a gente já entendeu, a gente já sabe, você já conhece a internet. Mas como ela funciona internamente? Antes de mais nada, a internet é uma arquitetura cliente-servidor. O que é essa arquitetura? Existe um servidor, óbvio que hoje a gente pode imaginar que existem diversos servidores, né? A gente tem ali sistemas que são replicados, tem backup, cada continente tem um servidor, enfim. Mas, em linhas gerais, nós temos um servidor que vai entregar os serviços para os seus diversos clientes. Esses clientes podem ser computadores, pode ser um celular, pode ser um smartphone, um laptop, enfim. Diversos clientes vão acessar um certo servidor. Por exemplo, você acessar www.emp.edu.br, em qualquer um desses dispositivos, ele vai passar pela internet e vai chegar nesse servidor. Tá? Então, a arquitetura cliente-servidor é extremamente interessante e ela é a base da construção da internet que nós conhecemos hoje. Tá? Então, todo site, todo serviço está em um servidor, tá? Ou a maioria deles está em um servidor, ou em vários servidores replicados pela internet, e os clientes vão acessar esse servidor compartilhando recursos, porque o mais legal dessa arquitetura, além de entregar os serviços estáticos, é compartilhar recursos. Por exemplo, nós estamos agora assistindo uma aula online e essa aula ela está acontecendo de que jeito? Eu sou um cliente que estou enviando os meus dados para o servidor e vocês estão acessando esse servidor e assistindo a aula nesse momento. Indo um pouco mais a fundo, então vocês estão vendo que eu estou dando como se fosse um zoom aí na nossa tecnologia. Então, dentro do computador, nós vamos ter uma aplicação web dentro de um browser, né, dentro de um navegador, seja ele Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, enfim. Qualquer outros desses que a gente tem, a Safari. Ele vai fazer uma requisição. Essa requisição, essa requisição pode ser uma página, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa.
Essa requisição ela vai viajar pela internet, vai chegar ali no barramento e entregar para um servidor web. Esse servidor web talvez vá acessar o banco de dados, talvez não, tá? Isso depende da nossa arquitetura, depende do nosso problema. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai entregar o response. Então, a base para o protocolo HTTP, tá? Então, dentro disso aqui, tudo está acontecendo por HTTP, que é o Hypertext Transference Protocol. Então, dentro do HTTP, um sistema, um cliente faz uma requisição, o servidor analisa essa requisição e entrega um recurso por meio de um response, uma resposta. Tudo bem? Para ir um pouco mais fundo, está aqui aquela mesma imagem que eu acabei de mostrar para vocês, né? Entre o front-end e o back-end. Então, o front-end ele faz uma requisição, né? Ele faz uma requisição, opa, né? E o servidor analisa essa informação, processa eventualmente algum código, né? E vai entregar uma response que é a página efetivamente. Então eu vou lá e falo assim, ó, servidor, eu quero o www.wamp.edu.br. O servidor vai bater lá no servidor da WAMP. Esse servidor ele vai buscar a página lá no seu sistema de arquivos, vai processar algum script PHP que tenha, eventualmente vai acessar um banco de dados para montar alguma coisa na página dinâmica e vai entregar o resultado para o usuário, tá? E aí, o que ele tem nesse resultado? É a página pronta? Não. Na verdade, esse resultado da requisição nada mais é que o HTML, seguido do CSS, do JavaScript, das imagens. Se tiver som, vai ter arquivo de áudio. Se tiver imagem, vai ter arquivo de imagem. E juntando tudo isso, vai chegar no meu navegador e o meu navegador vai fazer a renderização desse conteúdo na tela. E que essa renderização? Ele vai interpretar o HTML, vai colocar os elementos no lugar correto e vai apresentar a página para vocês. Certo? Então, basicamente é assim que funciona a nossa arquitetura. Ok? Pois bem. As tecnologias que estão envolvidas nesse momento são, no front-end, o HTML, o CSS e o JavaScript. E no back-end, a gente pode usar praticamente qualquer linguagem de programação que vocês imaginarem. Tá? As mais comuns são Java, .NET, PHP, a gente tem Python, a gente tem Ruby on Rails. Enfim, a gente tem uma grande quantidade de linguagens que a gente pode estar aplicando no nosso back-end, tá? Porque basicamente o back-end o que vai ser? É um script que vai ser executado, vai gerar uma página, e a partir dessa página ele vai exibir esse resultado como resposta, né, à requisição. Aqui tem até um gráficozinho interessante aqui, ó. Essa comic, que é essa charge aqui, ele mostra bem como seria a experiência do usuário, tá? O front-end é lindo, maravilhoso, né? Essa aqui é uma piada entre os programadores, né? Back-end, que o back-end às vezes não é tão bonito quanto o usuário imagina, mas ele está atendendo ao usuário. Então, a interface do usuário tem que ser usável, tem que ser bonita, tem que ser entendível, né? Principalmente quando a gente trata de internet, a gente tem um usuário que ninguém está explicando para ele como é que usa o sistema, tá? Até tem uma história que fala que a interface ela é como se fosse uma piada. Se você tiver que explicar é porque ela não presta, né? Então, faz um pouco de sentido. Quando você coloca um sistema na internet, ele tem que ser atrativo e ele tem que ser usável, ele tem que ser fácil de usar, o usuário tem que ser intuitivo, porque se ele não for, o usuário simplesmente vai embora. Ele vai acessar o sistema, vai ver que não consegue usar e vai partir para outro, talvez, né? Dependendo das possibilidades que ele tem. Okay? Aqui um ponto importante que a gente tem que levar em conta também é que o objetivo desse curso, pessoal, é ensinar vocês a serem desenvolvedores web, tá? E é diferente
a figura do desenvolvedor web, do web designer, tá? O web designer, ele geralmente é aquela pessoa que vai focar muito mais no usuário, ele vai aprender a fazer interfaces bonitas, ele vai ter a parte de marketing dele, de explorar os motores de busca, talvez, fazer um site que seja fácil de ser achado no Google, por exemplo. Tá? Já o web developer é aquela pessoa que programa tudo isso, é que faz a coisa funcionar. Lógico que nesse nosso curso a gente tem noções de usabilidade, tem teste de usabilidade, tem IHC, mas não é tanto quanto um web designer deveria saber. Tá? O web designer geralmente ele vai ser formado em design, ele vai ter essa ideia de criar interfaces bonitas, interfaces ricas, tá? Já o web developer faz tudo isso funcionar. Tá? Então, a gente pensar num processo de criação, tudo isso pode passar por um designer que vai desenhar as telas e vai ver como que o usuário se sentiria, como seria muito mais produtivo para o usuário aquele formato. E no final, o web developer vai lá e coloca tudo isso para funcionar, fazendo front-end, back-end e tudo mais. Ok? Então, por isso até que a gente muitas vezes acaba usando Bootstrap ou algum outro framework para construção de telas, porque geralmente o desenvolvedor web ele não tem tanta formação, tanta manha, ali, tanto entendimento para construir telas mais bonitas. Tá? Então a gente acaba usando Bootstrap, Materialize ou qualquer outro framework CSS para deixar a interface mais agradável sem ter tanto conhecimento de design quanto deveria ser necessário para construir um site usável. Tá bom? Bom, apresentamos aí quais são as nossas fronteiras, né? Onde entra o web designer, o web developer, como funciona o cliente-servidor. Vamos falar agora de tecnologias que são envolvidas na construção de um sistema web. Quais são essas tecnologias? Né? Eu já falei tantas vezes, você já deve ter decorado, HTML, CSS, JavaScript. Né? Mas vamos dar uma repassada aí. A programação para web, ela basicamente é uma arquitetura, é uma programação voltada para a arquitetura cliente-servidor. Então a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vai construir um site. A gente tem que pensar, olha, vai estar no servidor. Esse site tem que estar otimizado para quê? Para não consumir recursos demasiados do servidor, porque se ele consumir muito recurso do servidor, eu vou ter menos clientes ao mesmo tempo. Já viram aquela história de, o site entrou em colapso porque teve muito usuário acessando ao mesmo tempo? Black Friday, por exemplo. Chega no Black Friday, os sites caem porque o servidor não estava apto, né? Os servidores não suportaram os acessos. Então, quando a gente programa visualizando essa ideia de cliente-servidor, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar criar um código que funcione bem no servidor, não sobrecarregue ele e que seja muito acessível para mais clientes. Então, o cliente, basicamente, quando ele acessa um programa web, um sistema web, ele está acessando o sistema por meio do navegador. Então, muitas vezes nós construímos sistemas web para suprir demandas que são, às vezes, corporativas. Eu quero fazer um sistema de controle de estoque. Eu quero fazer um sistema de relacionamento com o usuário. Eu quero fazer um sistema de vendas online, né? Então, é um sistema. Tá? Não necessariamente geralmente ele vai ser um site unido de um sistema, mas ele pode ser só um sistema interno, né? Mas a vantagem é que ele vai rodar no navegador. Qual que é a vantagem principal de rodar no navegador? Quando eu quiser atualizar esse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou lá e altero a versão no servidor, atualizo os arquivos, próximo acesso que meu usuário tiver no sistema, desde que ele limpe o cache, né? Em alguns casos dá esse problema de cache, mas normalmente ele vai fazer o quê? Ele acessa esse sistema, o próximo acesso dele já vai ser o sistema atualizado. Então, não tem que ficar pedindo para atualizar, não tem que ficar pedindo mais nada para o cliente. Tá? Nós temos uma infinidade de tecnologias relacionadas com a programação web, mas em geral a gente vai usar HTML, CSS e JavaScript. Se vocês fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão ver que tem diversas ferramentas para facilitar a construção de HTML, tem framework CSS, tem dezenas, milhares, até milhares de frameworks JavaScript. Tá? O pessoal tem até uma piada que fala que enquanto nós estamos conversando aqui já surgiram 3 frameworks JavaScript, né, só nesse tempo aqui.
ou bibliotecas JavaScript. Então, o JavaScript tem diversas ferramentas, mas o mais importante que a gente tem que focar nesse momento é entender essa base, entender como funciona o HTML, como funciona o CSS, como funciona o JavaScript. A partir do momento que eu aprendo a programar em JavaScript, para aprender uma biblioteca em JavaScript, o que eu vou ter que fazer? Eu simplesmente vou ter que ler a documentação e falar, legal, para eu fazer essa interação com o usuário, para poder fazer essa requisição ao servidor, eu tenho que seguir essa assinatura de método. Perfeito, eu vou lá, instancio o objeto, faço a chamada do método e pronto. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba a base da linguagem para que vocês consigam, posteriormente, aprender os diversos frameworks que a gente tem por aí. Angular, React, Vue.js, enfim, outros tantos que a gente tem por aí. Tá? Sobre o HTML, o que é o HTML? O HTML é uma sigla que significa Hypertext Markup Language. Tá? Uma linguagem de marcação para hipertexto. Hoje ela está na versão 5, tá? Ela é uma linguagem utilizada para estruturar e apresentar o conteúdo. Tá? Ela é a base para a gente criar as páginas. Tá? Então ela é como se fosse o esqueleto da nossa página. Ela vai ter o texto, o conteúdo. Se a gente fosse imaginar esse slide, por exemplo, em HTML, eu teria ali uma tag para explicar que tem o HTML Hypertext Markup Language, uma tag para carregar a imagem, uma tag para definir essas listas, mas tudo isso estaria sem formatação, porque geralmente o HTML ele simplesmente se preocupa em estruturar o texto. Tá? Ele estrutura isso. Tanto que depois a gente vai ver que tem algumas tags, inclusive, que são tags semânticas, que elas servem só para dar significado para o texto. Tá? Para dar significado para motor de busca, para leitor de tela e tudo mais. O HTML, então, é como se fosse a construção básica da minha página. Tá? É o primeiro arquivo que é carregado. Quando você acessa lá o www.google.com.br, você vai acessar um arquivo HTML. Esse arquivo do HTML vai ser baixado no seu navegador e aí ele vai baixando o restante dos arquivos que o HTML depende. Ah, usa o CSS, então baixa o CSS. Usa um JavaScript, baixa o JavaScript. E por aí vai. Tá? É interessante que vocês forem estudar depois, eu posso disponibilizar a história do HTML, alguns textos falando sobre isso. Tá? O HTTP e o HTML, eles foram construídos para quê? Para transferir hipertexto. O que era esse hipertexto? Era simplesmente texto formatado que tinha links, né, o hyperlink, os links, de um texto para o outro. Então, basicamente, era para fins científicos. A gente ia lá e colocava uma paginazinha lá com um artigo, esse artigo tinha uns links para as referências, essas referências a pessoa clicava e ia para aquele artigo. Acabou, o link de referência. Então, basicamente, a estrutura inicial do HTML era justamente para fazer texto rico. Tá? O que aconteceu é que, com o avanço da internet, a gente passou a usar esse texto rico para montar interface, por exemplo, para mostrar texto de forma mais amigável, coisas assim. Aqui tem um pequeno exemplo, tá? É o exemplo mais simples que eu encontrei, que eu pensei ali, tá? Aqui tem um link, tá? Esse link aqui a gente vai usar bastante, que é o W3 Schools, tá? Esse W3 Schools é um site muito bom para a gente aprender HTML, CSS, JavaScript, tecnologias web, enfim, tá? Ele é um site que tem introdução, ele vai passo a passo até chegar em alguma coisa mais avançada, ok? Então, até fica aí, eu vou disponibilizar depois os outros links e o W3 Schools está no meio. Aqui está um exemplo de HTML. O que é o HTML? Ele é formado por tags. Então, eu abro aqui uma tag HTML. O que é uma tag? É o sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. Tá? Isso aqui, para quem já mexeu com XML também, é muito parecido. Tá? É como se fosse uma árvore. Tá? Para quem gosta de estrutura de dados, é isso que é uma árvore. Tá? Então, o HTML é como se fosse a raiz da minha árvore. Então, aqui eu começo com HTML e termino fechando HTML. Então, meu documento começa com HTML aberto. E para fechar uma tag, eu uso a barra. Tá? Então, isso aqui é uma regra. Tudo bem? Abro uma tag, fecho ela. Dentro do HTML, a gente tem o cabeçalho e o corpo. O cabeçalho é responsável por elementos não visuais da página. Tá? Então, o title é aquele títulozinho que vai lá no começo da aba de vocês. Tá? Então, hoje, ó, se a gente for ver nosso title da aba, está Meet, 2 pontos e o código da reunião.
Então, a gente consegue alterar algumas coisas. A gente consegue colocar diversas informações ali dentro. A gente consegue carregar CSS, carregar JavaScript, consegue colocar metadados. Todos os metadados da página, por exemplo, autor, site principal e coisas assim, vão estar a descrição da página. Todas elas vão estar dentro do head, tá? Do cabeçalho da minha página. Já o body, tá? Que vem logo depois do head, é a nossa construção visível, tá certo? Então, tudo que tiver dentro do body é o que vai ser exibido na página, tá certo? Então, toda a parte visual estará dentro do body. Aqui tem dois exemplos de tag, tá? Aqui tem um H1, eu vou explicar posteriormente cada uma dessas tags, tá? Mas o H1 ele serve para fazer cabeçalho. Então, ele é o primeiro cabeçalho, é como se fosse o 1, introdução, lá do TCC de vocês, do documento. Aí tem o H2, que é o 1.1, 1.2, né? Que é um nível abaixo do H1. E por aí vai, a gente vai até o H6, tá? Mentira, vai até o H5. O H6 não está certo. 5 até o H5, se não me engano, no HTML5. Então, a gente vai baixando, né, o nível dos títulos ali que a gente vai usando nas nossas páginas, tá? É até H6, tá, pessoal? Acabei de ajustar aqui e verificar H6. E aí o P é o nosso parágrafo, tá certo? O parágrafo é um texto qualquer, um texto que está dentro de um parágrafo ali, como se a gente estivesse escrevendo texto num editor de textos, tá certo? Isso aqui são dois exemplos muito simples que a gente vai ter no nosso HTML, mas lógico que a gente consegue fazer diversas coisas mais complexas. Nós vamos começar do básico, do feijão com arroz, que é uma estrutura HTML mais simples possível. Se eu copiar esse arquivo, esse documento, do jeito que está escrito aqui, jogar no editor de texto, pode ter até o bloco de notas do Windows de vocês, salvar ele em .html, vocês vão já dar 2 cliques nele, vai abrir no seu navegador e vai visualizar esse conteúdo, certo? Depois a gente vai fazer isso até o final da aula. Depois a gente tem o CSS. O que é o CSS? É uma ferramenta para a gente fazer a formatação, a gente definir estilos das nossas páginas HTML. Tá? Antigamente, no HTML4, nós formatávamos diretamente nele. Então, a gente tinha lá dentro do HTML mesmo, a gente já misturava a tag de formatação, já tinha uma tag fonte lá, depois a gente vai se aprofundar um pouco, mostrar um pouco isso para vocês. Mas isso era extremamente ruim. Por que ruim? Porque você não conseguiria separar o que formata a página do que realmente exibe ela, né? Então, por isso, surgiu o CSS. Hoje a gente está na versão 3, é o CSS 3, tá? Ele define estilo e formatação, tá? Então, posição de blocos, formatação de fonte, tamanho de imagem, borda, tá? A gente consegue criar animação com o CSS. Então, lá atrás, quem é das antigas aí, lembra do Flash, por exemplo, que a gente usava para fazer animações na internet, né? Hoje não precisa mais, a gente usa HTML, CSS, JavaScript, a gente consegue fazer animações tão interessantes quanto a gente fazia no Flash, tá? Então, o CSS, ele vai formatar a estrutura que o HTML nos propôs. Então, se eu fui lá e coloquei uma lista no HTML, ele vai colocar, o CSS vai, por exemplo, colocar estrelinha em cada item da lista, vai colorir ela, né? Vai colocar o tamanho da fonte diferente, trocar a cor de fundo e tudo mais, tá? E ele também é a base para a gente construir o nosso design responsivo. Por quê? Porque quando eu estiver no computador, eu posso carregar um CSS e quando eu estiver no meu celular, eu posso carregar outro CSS. Tá? Esse é um dos exemplos aí. Aqui está um exemplozinho básico de um seletor em HTML, em CSS, desculpa. Os seletores, eles geralmente, ou eles são inseridos junto na página, ou eles são criados no arquivo CSS carregado associando essa página. Esse seletor, por exemplo, fala aqui, todo mundo que tiver no body, ou seja, a tag body, vai ter o cor do fundo light blue, né? Um azulzinho claro. Lógico, depois a gente tem formas mais legais, mais efetivas de definir cores, tá? Mas aqui está uma cor nomeada para ficar mais fácil de ler. Então, o arquivo CSS ele é bem intuitivo. Eu falo assim, ó, todo body, ou seja, toda tag body vai ter a cor do fundo azul claro. Toda tag H1 vai ter a cor branca e o texto vai estar alinhado ao centro. Toda tag P, por exemplo, que é o parágrafo, o tipo de fonte vai ser Verdana e o tamanho vai ser 20.
E por aí vai, eu vou criando diversos estilos, diversas formas de formatar esse documento, tá certo? E a gente vai criando estilos ali para serem carregados. Pode carregar dinamicamente, pode mudar o estilo ali. Você sabe que, por exemplo, uma coisa curiosa, tem aqueles sites que tem o modo noturno, né? Você vai no YouTube lá, no YouTube, você fala, ah, não, quero usar o modo noturno. O modo noturno vai escurecer a tela, vai deixar fundo preto, vai ter cores mais destacadas. Ele simplesmente troca o CSS da página, certo? Então, você constrói o CSS para o modo claro, depois o CSS para o modo escuro, e quando você clica no botãozinho, o que ele faz? Ele basicamente troca aquele arquivo CSS, recarrega o estilo na página, tá? E pronto. Estamos ali com uma página totalmente diferente, totalmente com outras cores, com outros estilos, tamanho de elementos diferentes, até escondendo ou mostrando elementos que estavam na página, mas não estavam sendo exibidos. Okay? E por fim, na parte do front-end, ali, a tríade do front-end, nós temos o JavaScript. Não é a versão atual, não é o ECMAScript 5, tá? Eu acabei não atualizando esse elemento. O JavaScript, na verdade, o ECMAScript padrão hoje é o 6, tá? A versão 6 do JavaScript. O JavaScript tem um problema, tá, pessoal? Quando eu for falar de JavaScript, vocês vão ver que ele é uma linguagem que ela nasceu lá no Netscape, lá no navegador Netscape. Eu acho que só meia dúzia de vocês vai lembrar do Netscape aí, né? Porque é bem antigo, era um dos concorrentes, né, os primeiros browsers que surgiram. E o Netscape resolveu inserir uma linguagem de programação no browser, criou o JavaScript. Aí o JavaScript veio, ao longo do tempo, sendo aquela linguagem para programação só do HTML, e aí, com o tempo, ele acabou recebendo o nome de ECMAScript, e aí ele tem as especificações mais sólidas, tá? Então, é uma linguagem, em geral, para programação web e do HTML. Eu escrevi fácil de ler e escrever ali, mas há controvérsias, tá? Alguns acham que é extremamente fácil de ler e escrever, outros falam que é muito complexo, tá? Ela é uma linguagem interpretada multiparadigma, então eu posso escolher, eu posso programar JavaScript procedural, funcional, orientado a objetos, certo? Eu posso escolher o jeito de programar, eu posso misturar ali um objeto já com entradas com elementos funcionais, eu posso ter cálculo lambda, eu posso ter chamadas, funções anônimas, enfim. JavaScript é uma linguagem que usa muito o conceito de callback, então ele usa muito função, tá? Alguém perguntou a diferença de Java e JavaScript. Ai, caramba. Eu tinha pensado, tinha lembrado de uma comparação ali, mas basicamente, em inglês é o RAM e o Hammer, né? É como se Java e JavaScript não tem relação nenhuma, a não ser que são linguagens de programação, tá? Java é uma linguagem, JavaScript é outra. Na realidade, se vocês forem ver a história do JavaScript, o pessoal embarcou naquele hype do JavaScript, né? Do Java, né? Nossa, estão lançando Java, Java está fazendo sucesso. Aí acabaram dando o nome de JavaScript junto para dar aquela... algumas histórias contam que é por questões simplesmente de marketing, tá? Lembrei. Java e JavaScript é a mesma coisa de cavalo e cavalo marinho, tá certo? Então é só um nome ali, tá? Basicamente isso. Então, a gente programa em JavaScript, que é uma linguagem independente do Java, tá? Mas é tão poderosa quanto, ok? A gente consegue tanto criar scripts nas páginas HTML, né? Então é como se fosse o cérebro, tá? Vamos pensar ali uma visão interessante. O HTML estrutura a página, o CSS formata a página, então deixa ele bonito, deixa ele usável, e o JavaScript deixa ela dinâmica. Então eu posso ter um botão que vai executar alguma ação, eu posso ter um carregamento diferente, eu posso ter um comportamento interativo, né? Então, enquanto a gente tem só HTML e CSS, a gente tem páginas estáticas. No máximo vai ter ali uma animaçãozinha e tal, mas não vai ter nada com interação com o usuário. A partir do momento que nós inserimos JavaScript, nós podemos já ter interação com o usuário, ter cálculos, ter programação. É uma linguagem de programação, tá? Em geral, completa, né? Ela pode ser usada tanto nos navegadores quanto diretamente no SO, no sistema operacional. Então, a partir da última década, nós temos o Node.js. O Node, ele é o motor JavaScript que roda no servidor. Então, eu posso, inclusive, se eu falar assim, não vou programar em PHP, vou programar em JavaScript no servidor. Pode? Pode. Você vai instalar o Node lá no servidor, vai fazer as configurações, e quando chegar a requisição, vai mandar para o Node vai fazer o processamento para a gente. Tá?
Lógico, nosso foco do curso é o estudo de PHP, né? Porque PHP é uma das linguagens mais populares da internet. Diz o pessoal que mexe com PHP que 80% da internet roda em PHP, né? Então, foi a escolha para apresentar no curso. Mas se vocês quiserem, vocês podem inclusive estudar Node, e o Node pode ser substituiu a nossa linguagem de programação do lado do servidor. Aqui está um exemplozinho de HTML e JavaScript, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem uma inserção de script, tá? Direto no HTML. Então eu fui lá, abri uma tag, ó, no head. Olha que interessante, foi no head. Eu abri uma tag chamada script, e dentro desse script eu vou lá e coloco um código em JavaScript, tá certo? Aí eu criei uma função, tá? Isso aqui é muito comum, pessoal, para manipular elementos da página. Então esse aqui, por exemplo, o que acontece? Quando eu clicar nesse botão Try It, ele vai trocar o texto de a paragraph para paragraph changed. Então ele troca ali o texto. Então quando eu clicar ali, ó, criei um botão, né? Esse botão, na hora que eu clicar, dei um clique nele. Quando eu clicar, vai executar essa função vai buscar um elemento chamado demo, que é de demonstração, esse elemento aqui, ó, vai de demo, vai trocar o HTML dele, então quer dizer, o texto que está dentro dele aqui, ó, o inner HTML é isso aqui, e vai trocar por esse texto aqui. Tá? Isso aqui é uma das coisas mais simples que a gente pode imaginar quando a gente fala de JavaScript, tá? Que é a manipulação básica dos elementos do HTML. Então, isso aqui é justamente para deixar o HTML dinâmico. Né? Então, ele vai me responder algumas coisas. Então, se eu pegar esse documento aqui e jogar no meu editor de texto e colocar aqui no navegador, ele vai mostrar primeiro essa tela. Quando eu clicar no Try It, ele vai mudar para esse comportamento aqui. Perfeito? Tem uma pergunta que fizeram aqui, a diferença de React com Node.js. São duas coisas diferentes, tá? O React.js, ele é uma biblioteca para construção de front-ends. Então, ele é usado, foi criado pelo Facebook, o React.js. Ele é usado para programação de front-end. Então, as telas eu faço com React. E aí eu posso usar o Node.js lá no servidor para prover os serviços, acessar banco de dados e coisas assim. Tá certo? Agora, pessoal, só para terminar, tá? Essa apresentação, que a gente vai para mostrar um pouquinho algumas coisas, tá? Desenvolver web é um tanto quanto desafiador, porque nós precisamos conhecer várias linguagens de programação e várias linguagens em geral, tá? Então, para a gente montar a página, a gente usa HTML e CSS para formatar. A gente programar em JavaScript no front-end, a gente programa em PHP ou qualquer outra linguagem no servidor. E se você estiver acessando o banco de dados, você vai ter que acabar acessando o banco de dados usando a linguagem SQL. Então, são 5 linguagens que você usa para fazer um sistema. Ou, às vezes, até mais linguagens, porque você pode, talvez, acessar um banco de dados NoSQL ou qualquer outra coisa assim. Ou você cria, usando o React, por exemplo, que é o que o pessoal citou aí, pode acabar tendo que aprender a linguagem, né, os comandos do React, que às vezes é um pouco diferente do HTML e do CSS, do JavaScript. Enfim, é um pouco desafiador. E tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você entra na internet, você vê uma sopa de letrinha tão grande, uma quantidade tão grande de componentes para você estudar, você fala, meu Deus, por onde começo? E por isso, de novo, que esse curso serve para você começar a programar para a web. Então, termina o curso, você vai ter uma visão bem interessante de o que a gente tem de internet, e quando você escolher essa visão, você pode falar, não, depois desse curso vou aprender React. Perfeito, é ótimo. Depois desse curso vou aprender Java para web. Você gosta de Java? Beleza? Não vou te julgar. Você gosta de Java? Brincadeira, pessoal. Gosta de Python? Vai lá programar Python para web. Então, vocês vão escolhendo aí o que vocês quiserem. Okay? Também é interessante que você entenda sobre design, experiência de usuário, que é o User Experience, e IHC. Isso aí, os professores Thiago e o Marcelo Morandini, eles vão dar uma introdução para a gente de IHC, de como a gente faz um sistema que seja usável, né?
Além disso, a gente tem que entender o protocolo HTTP e quais as suas limitações, porque, veja, o HTTP, pessoal, ele foi construído inicialmente só para servir texto puro. Texto puro não, desculpa, para servir texto rico, né? Que é o texto puro que vai ser renderizado depois no cliente. Então, ele tem umas certas limitações que foram sendo melhoradas, né? Veio o HTTP 1.1, depois o HTTP 2, agora já estão falando da especificação do HTTP 3, tem mais poder de processamento, mais facilidades para atender essas demandas, né? E a gente vai criar páginas a partir disso que são dinâmicas e elas têm que ser rápidas e acessíveis. Por que é tão importante ela ser rápida e acessível? Hoje, você procura no Google alguma coisa, tem gente que, com essa história de ter aba no navegador, ele fala assim, nossa, eu quero comprar sei lá, um mouse novo. Aí ele clica lá no mouse e clica 4, 5 abas, né? Primeira página que abrir, provavelmente ele vai abrir, vai navegar, vai procurar. Então, provavelmente, se a página ela perder, ela se for uma página lenta e demorar para carregar, de cara o Google já vai jogar ela para baixo, geralmente, e aí o usuário, naturalmente, os usuários vão deixar de acessar, né? Vão acessar se for por obrigação, vamos dizer assim. Ah, é um site que eu só consigo fazer aquele elemento, aquela tarefa naquele site específico, então tem que esperar. Mas se tiver alternativa, geralmente as pessoas vão trocar de site.